O Dono da Lua, autora Ronise Aline, com ilustrações de Marta Werneck, editora Escrita Fina. Esse livro é de 2011. Essa daqui é a capa. Eu achei as ilustrações muito bonitas. À medida que a gente for lendo o livro, a gente vai vendo elas. Um menino, a lua, um mistério. Embarque nessa aventura e descubra como a curiosidade e a imaginação fizeram do pequeno Nick um grande herói. Olha só uma curiosidade, eu peguei esse livro numa doação de livro, e aqui tem uma dedicatória, e uma menina com o mesmo apelido que o meu, Kira, ganhou esse livro, e ganhou da autora, ó, em 2012. Lembrando que esse livro foi publicado em 2011. Aqui dentro tem um pouco mais falando sobre a história. E se de repente a lua sumisse do céu? Quem seria capaz de resolver esse mistério? Definitivamente não um garoto que gosta de assustar a irmã menor com histórias de terror, certo? Errado. Se você não acredita, é porque ainda não conhece Nick. Ele é muito mais do que um garoto curioso. Vê coisas que ninguém vê, percebe coisas que ninguém percebe, descobre coisas que ninguém descobre. E sabe qual foi a última aventura? Dê uma olhada para o céu à noite, e se a luz estiver lá em cima, pode ter certeza que Nick tem tudo a ver com isso. Aqui tem essa pequena dedicatória. Nicolas Daniel, minha mais perfeita criação, de Rosine Aline, e ao Dr. Lício, que estuda o céu, e a minha mãe, que me ensinou a apreciá-lo, Marta Werneck. Você já reparou como dono é uma palavra feia? Significa que alguém tem posse de alguma coisa e que, por causa disso, pode mandar nos outros. Por exemplo, o dono da bola. Sem ele não tem jogo. Quando chega ao campo, vai logo dando ordem, escalando os times, mandando aqui, mandando acolá. E se fica irritado, pega a bola e acaba na hora com a brincadeira, deixando todo mundo chupando o dedo. Mas há um caso pior, o das pessoas que se consideram donas das coisas que não têm dono e que por isso mesmo pertencem a todos. É o caso do dono do pedaço. Esse pedaço pode ser a rua, o clube ou o parquinho da praça. Ali só entra quem ele quer. Pois eu vou contar para você uma história incrível sobre esse negócio de ser dono disso ou daquilo. É a história do dono da Lua, ou pelo menos de alguém que se achava dono dela. A Lua é um astro que gira ao redor do nosso planeta e que, por isso, é chamado de satélite da Terra. É formado por poeira cósmica e muitos outros elementos. Mas não é nada disso que vemos quando olhamos para cima à noite. As crianças veem uma lua fofinha, feita de algodão doce de parque de diversão. Os namorados enxergam a lua o cenário perfeito para suas declarações de amor. E os gulosos, bem, esses só conseguem vislumbrar um enorme queijo bola, pronto para ser abocanhado. Mesmo que não possa vê-la, ela está lá em cima. Ou porque é dia e o sol encobre o seu brilho, ou porque está na fase nova, invisível para nós. Olha só que imagem fofinha do astronauta beijando a lua. Essa nave espacial também tá bem bonita. Ai, tem um ET, olha isso. Vou mostrar de pertinho pra vocês. E aqui a lua sendo um queijo, ó, para os gulosos. Mas, como ela faz para mudar de fase toda semana? Bem, essa é uma daquelas tarefas que ainda são feitas manualmente, pois não inventaram tecnologia adequada. Desde que o mundo é mundo, esse serviço é feito pelo Selênio, um velhinho de longas barbas brancas e olhos que brilham no escuro. Seu Selênio tem que ficar atento no momento exato de puxar a corda que traz a lua até a Terra, fazer a modificação necessária e içá-la novamente. Esse é um trabalho muito cansativo, mas que precisa ser feito para que ela possa cumprir seu papel, como, por exemplo, de influenciar as marés aqui na Terra. Assim, de longe, ela parece pequenininha, mas à medida que se aproxima, vai crescendo, crescendo, até ficar bem maior do que o nosso pensamento pode imaginar. Então, pense então no esforço que seu Selênio precisa fazer para levantá-la.
E não é que de tanto seu Selênio fazer um baixa-levanta da lua, ele ficou achando que era o dono dela? Começou a falar minha lua pra cá, minha lua pra lá, e até mesmo a chamá-la de alguns apelidos carinhosos que, como ele nunca contou para ninguém, eu não sei dizer quais são para contar a você. Mas para continuar a contar a história, vou ter que falar do Nick. Ele é um menino um pouco mais velho do que a Carol e um pouco mais novo do que Dado. A altura, bem, ele é do tamanho do pé de jabuticaba quando ainda está crescendo. Mas isso não interessa muito para nós. O que importa é que ele é um menino tão esperto, mas tão esperto quanto ele mesmo. Se não fosse o Nick, essa história não teria acontecido. Aqui o velhinho Selênio, com a lua dele, ó, tomando um cafezinho. E aqui os personagens, o pé de jabuticaba, o Nick, a irmãzinha dele, Carol. E esse outro que eu acho que é o irmão dele mais velho. E um gatinho muito fofo. Nick gosta de brincadeiras de que todo garoto gosta e detesta aqueles legumes que todo garoto detesta. Até aí, nada demais. A diferença é que Nick vê coisas que ninguém vê, percebe coisas que ninguém percebe, descobre coisas que ninguém descobre. Os adultos dizem que ele é muito curioso, os colegas que ele é muito esperto. E digo que, bem, é melhor você tirar sua própria conclusão. Nick é vidrado em histórias de lobisomens, vampiros e todos os outros seres arrepilantes. Seu segundo passatempo favorito é se sentar próximo à janela do quarto, de vista para a lua e ler seus livros de terror. Eu disse segundo, porque o primeiro passatempo favorito do Nick é assustar a irmã Carol com suas histórias. A irmã volta e meia se enfia no meio das cobertas dos pais chorando de medo. E lá vai bronca para o Nick. E lá vai lenço de papel para a Carol. Dado não se mete. Ele está na idade em que essas brincadeiras dos irmãos perderam a graça. E só tem olhos para as meninas do colégio. Pois num dia desses em que Nick foi se sentar sobre a janela, que se deu o acontecido, olhou para cima e nada, a lua havia sumido. Nem era época de lua nova. O menino foi dormir intrigado. No dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte, o episódio se repetiu. Nada de lua no céu. A coisa estava começando a ficar muito estranha. Resolveu esperar mais um dia antes de fazer alguma coisa. Noite seguinte, o céu continuava pontilhado de estrelas e sem sinal da lua. Era hora de dar o alarme. Como seus pais não lhe deram atenção, resolveu investigar por conta própria. A primeira pessoa que procuraria seria o professor Monteiro. O professor Monteiro tinha 30 e poucos anos e ensinava geografia para a turma de Nick. Com certeza, sendo uma pessoa tão culta, ele saberia onde encontrar o tal dono da lua. Aproveitou o intervalo do recreio para se sentar junto ao professor e puxar o assunto. Professor Monteiro, o senhor pode me dizer onde encontrar o dono da lua? Como é que é, Nick? O dono da lua. O senhor sabe onde ele mora, não sabe? Dono da lua? De onde você tirou essa ideia? Perguntou o professor, achando graça da situação. Mas como assim aonde eu tirei essa ideia? Não vai me dizer que o professor de geografia não sabe onde fica o homem que bota a lua no céu. Nick parecia estupefado com o desconhecimento do professor. Apesar de ser uma história poética, Nick, não pode dizer que exista o dono da lua. Ela fica lá em cima por causa de uma coisa chamada força da gravidade. Essa gravidade é responsável por mantermos nossos pés no chão, senão estaríamos flutuando por aí igual os astronautas que vemos na televisão. A lua também tem uma força da gravidade, só que mais fraca do que a Terra. Dessa forma, a Terra atrai a Lua e vice-versa, mantendo-se próximas. Não há ninguém para colocá-la ou tirá-la lá de cima. Nick viu que, assim como todo adulto, o professor também gostava de complicar as coisas. Onde já se viu vir com esse papo de gravidade? A quem iria procurar agora? Claro, o doutor Astrogildo, o astrônomo da cidade. Ele morava lá no planetário, um lugar muito legal, cheio de lunetas e telescópios, com os quais era possível observar o céu.
Ele era meio maluquinho, usava uns óculos grossos que quase não deixavam ver seus olhos, e o cabelo constantemente arrepiado. Mas se estudava essas coisas do céu, devia ter o endereço do dono da lua. Doutor Astrogildo, posso entrar? 5.492.628.402, 5 trilhões, pois não, meu filho. Estou atrapalhando, é que eu gostaria de fazer umas perguntas. Eu estou contando as estrelas e, bem, acho que perdi a conta, mas não faz mal, depois começa tudo de novo. Mas diga, qual o seu nome e o que exatamente você quer saber deste velho homem que só sabe olhar para o céu? Eu me chamo Nick e vim para descobrir onde mora o dono da lua. Dono do quê? Da lua. Quem meteu essa ideia estapafúrdia na sua cabeça? Que ideia estapafúrdia? Aqui existe um dono na lua. Não foi ninguém não, senhor. Mas eu sei que existe. E o senhor, como estuda os astros no céu, deve saber onde ele mora. E você tem provas científicas de que existe mesmo esse tal dono da lua? Não preciso de prova científica nenhuma. É que tudo uma questão de lógica. Se ele está lá no alto é porque alguém coloca lá. E se ela muda de fase constantemente, alguém tem que fazer o serviço. Quanta besteira junta, menino. A lua fica suspensa no céu por causa da força da gravidade. Ela... Ih, pode parar com esse lero-lero que eu já conheço. Se o senhor não quer me dizer onde mora o dono da lua, pode deixar que eu descubra sozinho. E Nick saiu batendo a porta, apesar de sua mãe viver lhe dizendo que isso é falta de educação. Nick não conhecia mais ninguém entendido na ciência dos astros e, por isso, dali em diante teria que contar apenas com a sua astúcia. Botou a cabeça para funcionar e tentou achar alguma pista que lhe fizesse sentido. Bem, quanto mais perto estiver da Lua, menos trabalho terá para suspendê-la. Logo, esse tal dono da Lua deve morar no alto de algum morro. E como a Lua existe há muito tempo, essa pessoa deve ser bem velhinha. E a mulher não tem força para uma tarefa dessas. Isso é coisa de homem. Isso mesmo, eu tenho que procurar um velhinho que mora no alto do morro, mais alto das redondezas. E eu já sei qual é. Nick saiu disparada e em pouco tempo já estava bufando de cansado. Descansa um pouquinho, sobe mais um pouquinho, descansa outro tantinho. De pedaço em pedaço, o menino foi ganhando as alturas. Quando chegou lá em cima, bem na pontinha do morro, Nick levou um susto. A ponta não era tão fina. A ponta era tão fina que mal cabia uma pessoa em pé. No entanto, lá estava uma casa caindo aos pedaços de tão velha que, sabe-se como, vinha se equilibrando por tanto tempo naquele lugar. Só podia ser aqui, exclamou confiante. Olha a casa, gente, em cima do morro. Olha isso, uma montanha gigante. E a casa bem pequenininha. Será que o Nick estava certo? Toque, toque, toque. Tem alguém em casa? Uf, uf. Quem estiver aí, vá embora. Não gostamos de visita por aqui. Mas é importante, por favor, deixe-me entrar. Uf, uf. Entrar para quê? Preciso perguntar uma coisa. Uf, uf. Perguntar o quê? O senhor é o dono da lua? Neste momento, a porta se abriu de supetão e surgiu de dentro da casa um velho muito velho, mais velho do que a própria velhice. Atrás dele, um cachorro preto e grande. Porém, o que mais chamou a atenção de Nick foi a longa barba branca na qual o velho pisava toda vez que dava um passo. Os olhos que brilhavam no escuro também teriam deslumbrado o menino, que adora histórias de terror. Mas, como era dia claro, o efeito não foi o mesmo. Você disse dono da lua, seu pirralho? Sim, senhor. O senhor é o dono da lua? E quem lhe contou isso? Ninguém, eu simplesmente sei. Até hoje ninguém acreditou que eu existisse de verdade. E logo um moleque de calças curtas vem aqui em cima me perguntar se eu sou o dono da lua? Claro que sou o dono da lua. Mas, claro que eu sou o dono da lua. Quem mais seria senão eu?
Eu sabia. Eu tinha razão, existe mesmo um dono da lua e eu o encontrei. É, encontrou. Agora já pode ir embora. Vai descendo esse morro rápido antes que eu solte o noturno em cima de você. Não tenho medo de cachorro. E além disso, eu vim aqui para saber como que o Senhor fez, o que o Senhor fez com a lua. Ela sumiu do céu. E nem é época de lua nova. E eu só vou sair daqui quando souber o que aconteceu. Ou melhor, só vou saber daqui quando ela estiver de volta lá em cima. Ha, ha, ha. Você acha que com esse seu tamanhinho pode chegar aqui e me dizer o que devo fazer ou não? Esqueceu que sou o dono da lua? Nesse momento, a voz dele ficou tão forte que nem parecia a voz de um velhinho, parecia um trovão. Nick bem que sentiu um arrepio de medo, um só. Mas se ele souber que eu lhe contei, ele vai ficar zangado comigo. Olha só, gente, o velhinho e o cachorro dele. O cachorro dele bem grandão, ó, bem bravo também. Acho que me expressei mal. Não quis dizer que o Senhor é dono da lua mesmo. Só disse que o Senhor é quem cuida dela. Mas ela é de todos. O Senhor não tem o direito de guardá-la só para si. Ela fica lá no alto justamente para todos poderem apreciá-la. Já imaginou se alguém cisma que é dono desse morro e expulsa o Senhor daqui? Seu Silênio não tinha pensado nisso. Coçou a cabeça, deu umas fungadas, ruf, amansou a voz e disse: mas eu já estou muito velho e cansado. Você pensa que é fácil puxá-la aqui para baixo e depois colocá-la de volta no céu? Ela pesa um bocado e eu não tenho mais tanta força. Eu entendo, mas não pode ficar com ela. Já pensou na falta que ela vai fazer para as pessoas? Seu Selênio, que era meio mandão, mas no fundo tinha um coração de manteiga, deixou escorrer uma lágrima de arrependimento, que logo fez questão de enxugar. É, garoto, acho que você tem razão, mas eu não sei o que fazer. Sou responsável pela troca das fases da lua, mas não aguento mais o peso. Já sei, espere aqui que eu já volto. Nick saiu correndo morro abaixo antes que seu Silênio pudesse dizer alguma coisa. Daí a pouco voltou com mais uns 6 ou 7 coleguinhas, todos bufando morro acima. O que é isso, menino? Resolveu fazer uma festa aqui em cima? Olha que esse morro não aguenta tanta gente. Resolvido o problema, o senhor gosta da lua e quer ficar perto dela, certo? Certo. E o senhor também precisa trocar as fases dela, certo? Certo. Mas concorda que não é justo escondê-la e privá-la de todos da sua beleza? É, acho que concordo. Então está resolvido. O Senhor sobe na lua que nós vamos levantar vocês dois. Dessa vez o Senhor estará juntinho dela. Poderá fazer as mudanças necessárias nas fases e todos continuarão a tê-la no céu. E além disso, não vai precisar mais desse sobe e desce constante. Mas e o noturno? Ele não pode ficar sozinho aqui embaixo. Nick olhou para os colegas que olharam para o cachorro encolhido perto de seu Silênio. Deviam estar pensando a mesma coisa, pois várias vozes falaram de uma vez só. Ele vai junto. É isso aí, disse Nick. A gente coloca ele junto com o Senhor na lua. Assim, um faz companhia para o outro lá em cima. Olha a casinha no alto do morro, céu, e olha como a lua é bem grande. E foi assim que aconteceu. A lua voltou para o céu e as noites ficaram ainda mais bonitas. Os namorados declarando seu amor, os poetas fazendo suas poesias e Nick assustando Carol com suas histórias de lobisomem. E seu Silênio noturno, o que aconteceu com eles? Experimente olhar para o céu em uma noite de lua cheia e você verá duas sombras nelas. São os dois, felizes em sua nova casa lunar. Aqui a sombra deles. Aqui temos a foto da autora e da ilustradora e... Nossa, apareceu um bichinho aqui do nada. Olha isso, que curioso. Bom, vamos ler aqui com a companhia desse bichinho. Rosine Aline vivia cercada de amigos imaginários em sua casa em Santa Catarina, onde nasceu e viveu sua infância. Virou gente grande, mudou-se para o Rio de Janeiro e decidiu ser jornalista. Escreveu para o jornal, depois para a internet
e foi ser professora universitária, mas nunca abandonou seus amigos imaginários, que aos poucos iam se transformando em personagens. Conheceu um rapaz que adorava ouvir suas histórias, casou-se com ele. Escreveu sobre um menino muito curioso, apaixonado pela lua e por histórias de terror. Tempos depois, ela e o rapaz resolveram fazer juntos um pequeno personagem, dessa vez de carne e osso, e muita curiosidade. Aqui é a Marta Werneck, que é ilustradora. Adora pincéis, tintas livros, paisagens e bichos. Formou-se pela Escola de Belas Artes, UFRJ, onde leciona no curso de graduação em pintura. Produz suas pinturas e atualmente cursa o doutorando em artes visuais. No campo da ilustração, investiga os limites entre o universo digital, do fotográfico e da pintura tradicional, fundindo essas três linguagens. Nesse livro, utilizou uma técnica principal, a pintura a óleo, e se inspirou em obras de pintores que admira e no céu estrelado da sua terra natal. Quando ilustra, Marta busca transmitir ao leitor um pouquinho de seu universo particular, através das imagens que encontra escondidas nas entrelinhas do texto. Fim. E aí, o que vocês acharam do livro de hoje? Eu espero que tenham gostado. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo livros novos. Boa leitura e até o próximo livro!